Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a doutora Maria Teresa Ferri e a doutora Dulce Rocha, a quem agradeço os contributos que nos trouxeram, aliás, no fim de uma série de audições sobre esta problemática da violência doméstica. A violência doméstica que, quanto ao PST, nos preocupa nas suas múltiplas acessões, não só de violência de género quanto a mulheres, mas violência doméstica, violência contra idosos, violência contra crianças e também violência no namoro, porque é uma realidade complexa e que não podemos cingir-nos, aliás, porque consideramos que é uma visão muito simplista a colocá-la apenas como uma questão de género, muito embora a questão de género continue a ser importantíssima no fenómeno da violência. No entanto, temos vindo a pugnar para que haja uma atenção a todos os tipos de violência e não podemos compartimentar-nos também numa realidade que, por natureza e pela sua complexidade, tem que ter uma visão multissetorial quanto aos diversos aspectos, quer na prevenção, quer na repressão. E gostava de vos deixar algumas perguntas, até porque o tempo é pouco e já tivemos uma série de audições, nomeadamente temos a questão do quadro normativo. Houve algumas coisas que foram aqui colocadas quanto àquela que seria a necessidade de alteração e permitam-me colocar aqui algumas reservas que não posso deixar de fazer. Nomeadamente, a questão da indignidade sucessória ser decretada antes do trânsito em julgado da decisão. Eu também, enquanto mulher e jurista, tenho muita dificuldade em perceber como é que nós podemos usar instrumentos legais que não sejam os preventivos, como já existem, os arrolamentos, etc., para se inibir os direitos de um qualquer cidadão que não está condenado e transitado em julgado num Estado de Direito Democrático. Portanto, eu não percebi muito bem qual seria a solução para que se possa enveredar por uma solução destas que não venha daquelas que são já as ações que a lei prevê preventivamente, como os arrestos, como a indignidade sucessória já preventiva. Há uma série de instrumentos que já existem atualmente, mas que seja de uma outra forma, não consigo vislumbrar qual seria a solução jurídica que não atente contra aqueles que são os nossos valores constitucionais e no Estado de Direito Democrático. Portanto, isto era uma das minhas primeiras dúvidas da intervenção e o tempo é sempre escasso e, portanto, pode ter-me aqui escapado a forma. Relativamente a algumas das questões que aqui colocaram, permitam-me dizer, eu entendo que já temos soluções jurídicas para elas e que já constam da lei, mas aquilo que tem sido a maior preocupação que o PSD tem vindo a verificar no quadro normativo da violência doméstica, pode ser termos várias legislação extravagante e, portanto, não termos um único diploma, e se for nesse sentido, de estar tudo codificado num único instrumento, é sempre mais fácil, mas o que nós nos temos deparado, sobretudo, e permitam-me também dizê-lo pessoalmente, pela minha experiência dos tribunais, é na aplicação da lei e na falta de instrumentos efetivos e de meios, como disse a sua doutora muito bem, nomeadamente para a avaliação de risco em todo o país, que normalmente acaba por depender muito dos meios que estão ao dispor. E isso é que nos parecia que deve passar por aí, gostava que comentassem quais são os meios que deveriam de facto estar alocados a nível nacional para que houvesse as condições para a efetivação daquele que é o quadro legal existente. Porque parece-nos que nós não podemos andar a alterar leis todos os dias, permitam-me o desabafo, sem que percebamos exatamente qual é o efeito do quadro normativo, porque um dos grandes problemas que nós temos nos últimos anos também é a instabilidade dos quadros legais. Que as vítimas, as próprias vítimas, por vezes não sabem, eu não vou tentar não ultrapassar muito tempo, acabam por já ter alguma dificuldade em perceber qual é o quadro legal que se lhes aplica. Pois há uma outra questão que não podia deixar de vos colocar hoje, que tem a ver também se é ou não necessário termos uma alteração da forma como encaramos o próprio agressor. Não, sem fazer confusão, naturalmente nós estamos a falar de sempre da condenação e da justiça e da lei ser aplicada aos atos de agressão, mas para que consigamos lutar contra as vitimizações secundárias, as reincidências e também fazer prevenção geral especial, é necessário ou não que, para além dos programas que já existem, comecemos a ter um olhar diferente para o agressor, para que tentemos a ressociabilização e evitemos com isso que este ciclo de violência se perpetue como tem vindo a acontecer. E, portanto, eu já, Sr. Presidente, a olhar para mim, porque o tempo é muito curto, e obrigada pelos esclarecimentos que nos trouxeram.